Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre no canal de vocês, no canal que melhor prepara você para a redação no padrão Enem. Na aula de hoje eu trouxe uma análise temática, um tema mega, ultra, hiper atual, que é acerca dos influenciadores digitais. Em que isso é um problema, Alciele? Olha, no recorte temático que eu trouxe para vocês, a gente vai identificar um problema sim. Por quê? Porque eu apresento aqui, veja só, preste bem atenção, que é super necessário observar o recorte, não é? Até porque eu preciso ler, entender bem e assim produzir meus argumentos acerca disso. Vejam só, os impactos dos influenciadores digitais na formação de crianças e jovens. A gente não está condenando aqui, nesta aula, os influenciadores digitais, obviamente. Aqui estou eu, youtuber, na educação para vocês. A gente vai tratar disso como uma problemática. E é interessante aqui pontuar que quando o Enem apresenta um recorte temático, nós temos que ter o poder de interpretação para identificar um problema. Então, os influenciadores digitais, eles causam impactos negativos na formação de crianças e adolescentes. Todos os influenciadores, não. Aqueles que apresentam conteúdo nocivo. De que modo, Alciele, esse conteúdo é nocivo? Vamos agora pensar, vamos organizar aqui o pensamento, vamos entender essa situação. Gente, nós bem sabemos que hoje os influenciadores digitais, eles estão muito presentes nas mídias, nas redes sociais, principalmente no Instagram, através dos stories, também no YouTube, em muitos vídeos que são publicados. E eles realmente são influenciadores. Antigamente a gente via a propaganda, a publicidade nas revistas, na televisão. Só que hoje isso começa a ser alterado, começa a ser modificado e grandes empresas estão investindo em influenciadores digitais para a publicidade dos seus produtos. Isso é um ponto. Um outro ponto é que existe um número muito elevado de crianças e adolescentes que têm conta no Instagram, que acessam o YouTube e que estão assistindo a esses influenciadores. Na televisão, nas revistas, a publicidade tem um controle, né, pelo CONAR, que é o conselho aí que regulamenta essa publicidade, inclusive no tocante às crianças, por conta da questão do consumo. Nas redes sociais, esses gigantes da internet, o Instagram, o Twitter, o YouTube, o Facebook, não existe essa regulamentação e as crianças acabam tendo acesso, tá, a esses conteúdos de modo muito livre. E a gente vai ter que imaginar que crianças são indivíduos que estão em formação. Se o conteúdo é nocivo, vai comprometer a formação dessas crianças. Vai comprometer a formação dessas crianças para o consumo. E essas crianças, elas não têm o poder de discernimento, né, para entender o que pode ou não pode, o que deve e o que não deve comprar, né? Então, assim, a gente já começa a pontuar essa problemática. Os influenciadores digitais também podem trazer um conteúdo nocivo, inclusive no processo de adultização destas crianças, né? Porque eles começam a influenciar. Eles são verdadeiros ídolos, são referenciais de muitas crianças e adolescentes. E aí eu estou levando para o contexto de consumo, que já é um prejuízo. Mas observem só que também há uma influência voltada para o comportamento, para os valores. A gente não pode esquecer uma questão. A Constituição deixa bem claro que a família é a primeira instituição educadora das crianças. A segunda instituição é a escola. Mas na atual sociedade em que vivemos, nós temos o influenciador digital que essas crianças têm acesso. E que muitas vezes os pais, de modo negligente, não prestam atenção no que esses filhos acessam.
Quais são os seus ídolos na internet? Os pais não prestam atenção a isso. Então, há um sério problema para a formação das nossas crianças. Um conteúdo nocivo. É muito sério isso. Além do consumo, quando eu falo de conteúdo nocivo, porque alguns influenciadores, eles trazem uma questão que quebra valores de ética, de solidariedade, de vivência em sociedade. Eu não me recordo o nome do influencer, mas isso repercutiu, vários seguidores e várias crianças, ele faz um vídeo entregando um biscoito com creme dental a um mendigo. Então, olha a influência que um youtuber desse passa para as crianças, né? Eu estou denegrindo a imagem, eu estou violando a dignidade daquelas pessoas que já são extremamente vulneráveis, que praticamente não têm nenhum direito garantido, que é um morador de rua. E as crianças recebem esse conteúdo, né? Muitas vezes as crianças recebem conteúdo que são contrários ao conteúdo da escola, ao que os pais pensam sobre alimentação, né? Sobre a vivência em sociedade com seus amigos. Tudo isso é muito nocivo, tá? Então é a pauta inicial para nós compreendermos essa questão. O fato é o seguinte: os influenciadores digitais, eles ganharam um notável espaço nas redes sociais e são sim uma referência para milhões de pessoas. Até aí não há problema algum. Para quem é adulto não há problema algum. Mas o problema é exatamente a influência que ocorre, né, sobre as crianças e adolescentes, que são indivíduos em formação. Os influenciadores, eles usam um discurso de manipulação, de moldar, de manipular para o consumo, para o comportamento, e isso traz um prejuízo, né? O problema se dá quando isso é nocivo, quando o impacto aí é negativo. E o que é que nós poderíamos apontar como causas? Tem o poder da mídia, né, o poder influenciador das mídias e a ausência da família naquilo que as crianças acessam. Então, as causas que têm que ser evidenciadas no texto de vocês são pontuadas dessa forma. É interessante que o texto de vocês apresentem conteúdo legitimado, de áreas de conhecimento. E eu trouxe uma dica com relação a um vídeo que está no canal do Porta dos Fundos. O nome do vídeo é Influencer, curtinho, só são 3 minutos, e vai trazer uma crítica exatamente aos influenciadores das crianças. É interessante assistir a este vídeo. É importante também atentar como repertório para cá a Constituição Federal, já que uma das causas desse problema, que muitas crianças são influenciadas por esses blogueiros, blogueiras, influencers, youtubers, assim como são chamados, é importante nós pensarmos na seguinte questão. Lá no artigo 205, né, da Constituição Federal, fala que a educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família. E será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Gente, é a família e o Estado. Mas muitas crianças estão sendo educadas por youtubers, que nem sempre apresentam um conteúdo positivo, né? E aí é o seu preparo para a cidadania, tudo isso está previsto pela Constituição Federal. Então, é um repertório interessante. Mas eu trouxe um aqui sensacional, uma alusão histórica, que serve até para iniciar o seu texto. É sobre a morte do Sócrates, o filósofo grego lá da Antiguidade Clássica. Saibam vocês que Sócrates morreu condenado porque influenciava jovens, adolescentes. Sócrates, com seu pensamento de filosofia, o primeiro deles foi sobre a questão do entendimento, né? Conhecer-te a ti mesmo, para depois conhecer o mundo. E o outro foi eu só sei que nada sei. Então ele foi condenado por não aceitar as divindades, ele foi condenado também por essa questão da ignorância, eu só sei que nada sei. E em razão desta condenação à morte, ele aceita passivamente, como narra os fatos históricos,
Ele toma o veneno e morre. Inclusive, na hora, conta a história que ele ainda teve a oportunidade de proferir sua misericórdia, mas ele não aceitou, porque se ele se mostrasse arrependido do que ele tinha feito, ele estava sendo contrário ao que ele ensinou. Então ele aceita sua condenação. Olha só como é interessante. Muitos jovens, muitos jovens hoje são influenciados por youtubers, assim como muitos foram influenciados por Sócrates, da filosofia grega. No entanto, os de hoje nem sempre recebem um conteúdo de criticidade, de pensamento intelectual, mas recebe sim um conteúdo voltado ao consumo, a um comportamento que nem sempre confere a valores éticos. Olha a alusão como fica interessante. E por fim, mais uma dica para o repertório de vocês é o pensamento da minoridade, da questão da minoridade intelectual do Immanuel Kant. Ele coloca a questão da minoridade intelectual em que não é a idade, em que o homem, quando ele não tem essa liberdade para a criticidade, ele sofre muitos problemas. Então, ele traz aqui a minoridade do próprio homem que não consegue sair de sua condição medíocre, e tomar coragem para servir-se a si mesmo, a ter liberdade sobre isso. E quando o homem vive esse processo de minoridade intelectual, ele sofre em todos os campos, na política, na sociedade, no trabalho. Então, permitir que os nossos jovens sejam educados por influenciadores, nós, família e escola, não estão garantindo o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento crítico dessa nova juventude. Não é verdade? Então, são ideias bem interessantes que vocês podem colocar no seu texto. Mas agora vamos para o processo de preparação do projeto do nosso texto. Introdução. Não se esqueçam que neste parágrafo você deve fazer a apresentação do tema, a problematização e a tese, que tem que ter nesse parágrafo. Então, você pode iniciar esse texto utilizando uma alusão de Sócrates. Vai ficar muito legal, fazendo um paralelo com os influenciadores de hoje. Isso vai ficar show. Gente, fica uma redação muito criativa, mas você também pode usar a Constituição Federal no tocante ao estabelecimento de deveres da família e do Estado para a formação das nossas crianças. E aí fazer uma relação com o problema atual. E o problema atual se evidencia através de quê? De quando esses influenciadores que estão nas mãos através das telas e smartphone das nossas crianças, quando esses influenciadores, eles passam a apresentar conteúdo nocivo, formando essas crianças para o consumo, formando essas crianças para valores que nem sempre são éticos. Então isso é muito sério. Então, por entender, que crianças e adolescentes são seres em formação, esse público-alvo é de fácil manipulação. Então, você pode apontar as causas na tese, evidenciando o poder da mídia, evidenciando a negligência da família no acesso ao que os filhos estão aí conectados, e isso precisa sim ser mitigado. Então, como vocês usaram lá nas causas, lá na introdução, a questão do poder da mídia, a questão da negligência da família, nós vamos colocar aqui 2 pontos. O argumento 1, O argumento 1 vai ter como tópico frasal exatamente o poder da mídia. Eu poderia até colocar aqui como ideia para você. Olha só, a princípio, vale ressaltar que a mídia, através dos influenciadores digitais, tem um forte poder sobre as escolhas de um público sem maturidade para a relação de consumo. Aqui é o meu tópico frasal. E ao construir esse tópico frasal, eu vou agora desenvolver o meu parágrafo legitimando, vamos supor, pega aí a ideia do Kant com relação à minoridade intelectual,
Então, esses seres que não têm um crescimento, não têm uma criticidade formada, eles são seduzidos, eles são manipulados. Isso traz um prejuízo enorme para a formação da sociedade. Então, é muito danoso permitir que os influenciadores estejam moldando as nossas crianças e não permitindo que elas tenham um pensamento crítico. No argumento 2, eu posso trazer aqui aquele ponto que foi citado sobre a negligência da família. E olha só a dica desse tópico frasal. Outro sim, que vai ser o operador argumentativo que vai alinhar esses dois argumentos. As crianças estão cada vez mais conectadas às redes sociais. E a ausência da família fiscalizando esse acesso é algo preocupante. É sim, gente. Família, nem de modo algum, está invadindo privacidade. Criança é ser vulnerável à informação. A família tem que estar atenta a isso. E daí, é bem interessante legitimar essa ideia no tocante à família com um recorte da Constituição Federal, quando declara que é dever da família educar as crianças para a vivência em sociedade, para a criticidade, para a liberdade de expressão e de atuação. Então, eu posso trazer a legitimidade com o pensamento aí de uma alusão da Constituição Federal. Numa criticidade voltada aí, os pais, eles precisam estar atentos. Eles precisam estar atentos, pois valores normalmente assim antiéticos são propagados através desses influenciadores. Então, a mídia pode acabar afetando negativamente as nossas crianças, no tocante ao comportamento, a pensamento político, a ética, a valores sociais, a alimentação, não é? Até mesmo a erotização de muitas crianças está aí, por isso que a família tem que estar atenta. Nós não queremos gerar crianças com problemas, não é verdade? Por fim, gente, vem aí a conclusão que você precisa detalhar a solução deste problema. Como nós abordamos aqui a questão da família, né, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças que recebem aí esse conteúdo de youtubers, é óbvio que vai ser a família ou responsável por essa criança o agente dessa solução. Em que, gente? Qual é a ação? Será exatamente o acompanhamento do acesso dos filhos nas redes sociais. Mas você não deve esquecer do meio. Por meio de quê? Por meio de uma fiscalização, por meio de diálogo, para a promoção de uma educação digital. Não é só entregar um celular a uma criança, não é? É sim promover um diálogo com relação a isso. Essas crianças precisam ser educadas para o meio digital. E a fim de quê? Qual a finalidade? Contribuir com a formação crítica das nossas crianças. Eu não estou fiscalizando só para estar bisbilhotando. Eu estou querendo contribuir com a formação crítica dessas crianças. Além disso, a escola pode ser coparticipadora dessa solução. Só que a escola não pode estar fiscalizando o celular de criança, evidentemente. Com a mesma finalidade de uma formação crítica de nossas crianças e jovens, a escola ela pode apresentar aí, ela pode propor uma mediação sobre a cultura digital, conforme está na BNCC. Cultura digital, através de leituras de textos, de debates, trazer esses memes, olha os exemplos que eu estou colocando aqui, esses influenciadores, esses youtubers, colocar assim uma aula em que eles possam entender essa nova cultura digital em que eles estão inseridos. Né? Com essa mesma finalidade, a escola também pode propor. Gente, o objetivo maior é tornar nossas crianças preparadas para esse novo mundo que está aí presente na vida delas, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, de todo o conteúdo que aqui foi mediado, desse passo a passo que eu orientei você a preparar a sua redação. Prepara essa redação, treine essa escrita que o Enem logo, logo será realizado para você, certo? Então, até a nossa próxima aula aqui no canal da professora Alciele Nobre. Não esqueça de deixar seu like e comentar aqui no nosso vídeo. Tchau!